Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar nas escrituras de Joel, capítulo 2, versículo de número 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. As profecias de Joel, elas estão relacionadas a sinais que precedem o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor, meus irmãos, ele vai se iniciar com o arrebatamento da igreja e ele vai se estender por 7 anos e ele vai terminar no Monte das Oliveiras. Será o dia do juízo. Então todos os sinais que nós estamos vendo hoje são sinais do grande e terrível dia do Senhor. Então a igreja de Jesus Cristo, ela está muito próxima a ser arrebatada dessa terra. Deus está nos avisando através da sua palavra e através dos sinais. Essa profecia de Joel concernente ao derramamento do Espírito Santo, ela cumpriu em parte no dia de Pentecoste, na era inaugural da igreja. E a segunda parte dessa profecia, o derramamento final do Espírito Santo, se culminará na segunda vinda em Jerusalém, onde os judeus eles vão se converter. Deus vai derramar o Espírito Santo de uma medida tremenda em Israel, que os judeus vão se converter. Isso está em Joel 2:28 e também em Zacarias 12. E lá no Apocalipse 1:7, onde a Bíblia diz que os judeus eles vão ver os sinais dos cravos e eles vão se converter. Então hoje, antes do arrebatamento, não há avivamento. O avivamento ele começou, a profecia de Joel ela é dividida em 2 partes. O avivamento começou no dia de Pentecoste e a segunda parte desse avivamento vai culminar no retorno no Monte das Oliveiras. Jesus ele vem para o arrebatamento na fase de Laodiceia, é uma fase de apostasia. Não existe avivamento antes do arrebatamento. O que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje são fogo estranho de Coré, Datã e Abirão. Crentes rodando, rodopiando, caindo para trás. São manifestações de espíritos enganadores, como diz o profeta. Como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz que as pessoas dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então esses ensinamentos de Joel são concernentes ao grande e terrível dia do Senhor. A primeira parte da profecia, como eu disse, os irmãos cumpriram no dia de Pentecoste, e a segunda parte vai cumprir no Monte das Oliveiras. Agora, os sinais que precedem o dia do Senhor, nós estamos vendo eles já. E mostrarei prodígios no céu. Muitos sinais no céu que a gente está vendo hoje, que tem muita gente sendo enganada pelo diabo, dizendo que é o projeto Blue Brim. Não tem nada a ver, irmãos, com o projeto Blue Brim. Vamos estudar as escrituras, porque são sinais da segunda vinda em Israel. Satanás, como ele conhece a Bíblia, que Satanás conhece as escrituras, então ele inventou essa história de projeto Blue Brim aí para enganar os incautos, enganar os neófitos, enganar as pessoas que não acreditam na volta de Jesus, que não acreditam no arrebatamento, então estão dizendo que é projeto Blue Brim. Mas isso aqui está na Bíblia e Satanás conhece esse versículo. E mostrarei prodígios no céu. São os sinais que nós estamos vendo no céu hoje. Muitos sinais são sinais da segunda vinda em Jerusalém. E na terra, sangue e fogo.
Tá vendo, irmão? Sangue e fogo, sangue, derramamento de sangue na terra. Muito derramamento de sangue nós estamos vendo. Sem contar do sangue literal, também nós temos muito sangue no sentido profético, né? Alguns lugares, águas virando sangue. São sinais do Apocalipse que diz que as águas virarão sangue. Fogo e colunas de fumaça. Muito fogo hoje no mundo. Vulcões em erupção, fumaças negras. Irmão, o que está acontecendo hoje em Israel é nada mais, nada menos do que profecias que foram profetizadas pelo profeta Joel, capítulo 2, verso 30. Incêndio, do nada, o estado de Israel está pegando fogo. Incêndio em Israel, muito fogo, muita fumaça, destruição. Né? O povo judeu, eles estão vendo sinais da volta de Jesus, eles viraram as costas para Jesus. Eles deram as costas para o mestre, Jesus está voltando em Israel. Então essas profecias são relacionadas a Israel, a segunda vinda em Israel. Então Deus está mostrando esse sinal muito forte da sua vinda em Israel. Esse incêndio em Israel são sinais fortes da segunda vinda. Fogo e colunas de fumaça. Esse incêndio em Israel está terrível. Incêndio que apareceu do nada. São sinais da volta de Jesus Cristo. Né? Na terra, fogo, sangue, fogo e colunas de fumaça. Muito fogo em Israel, muita fumaça, muita destruição, que já foi profetizado pelo nosso profeta Joel no século 8º antes de Cristo. 800 anos antes de Jesus, Joel já havia profetizado essas profecias. Joel 2, verso 30. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Então esse incêndio terrível, ele já foi profetizado pelo profeta Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses sinais nós já vimos. Lua de sangue, sol em trevas. Isso aqui são coisas simples da natureza, são os eclipses. Deus já tem mostrado esses sinais. Por que esses sinais estão se intensificando? Estão se intensificando, irmão, justamente porque está terminando a geração da figueira. Se nós queremos entender profecia, nós temos que olhar para a figueira, olhar para Israel. São sinais da segunda vinda. A figueira é Israel. A contagem regressiva para a segunda vinda, ela começou em 47, 48. Os judeus voltaram para a Terra Santa para receber o seu Messias que eles rejeitaram. E eles vão aceitar o Messias agora. O Messias está vindo. Então o tempo da igreja gentílica acabou. Não há mais tempo para ficar discutindo questões teológicas, questões de uso e costume. Não há mais tempo para isso, porque as profecias bíblicas elas estão indicando que Jesus está voltando. O verso de número 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo aqui? O avivamento será no monte de Sião, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Então a segunda parte da profecia, ela será derramada em Israel, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então a segunda parte da profecia de Joel, esse grande avivamento, será cumprido no Monte das Oliveiras. É o que diz aqui o profeta Zacarias, no capítulo de número 12. Zacarias falou, Deus então, meus irmãos, ele está conduzindo o seu Espírito Santo para Jerusalém, para converter o povo judeu. Zacarias 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Está vendo? Os judeus, eles vão olhar para Jesus a quem eles crucificaram. E eles vão dizer, esse é o Messias que nós matamos na sua primeira vinda. Aí Israel vai se converter. Então a primeira parte da profecia, ela cumpriu-se em Pentecoste, na inauguração da igreja.
E a segunda parte, ela cumprirá no final da grande tribulação. Por isso que Pedro disse, irmãos, isso é o que está escrito no profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias. Por que que Pedro falou que era nos últimos dias? Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então de Pedro para cá só tem 2 dias e pouco para Deus. Então, esse avivamento que estão pregando, que estão anunciando antes do arrebatamento, isso não existe, meus irmãos. Isso é fogo estranho, são enganos. Jesus, ele vai vir nos dias de Laodiceia. É tempo de igreja apostata, igreja morta, igreja rica, milionária. É o que está dizendo no livro do Apocalipse lá. É a fase de Laodiceia. Agora, esses últimos sinais são os sinais da segunda vinda. O verso diz assim: mas sobre a casa de Davi, Zacarias 12:10, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Será a conversão do povo judeu. Então, meus queridos irmãos, esse sinal agora, esse incêndio em Israel, são um dos maiores sinais do retorno de Jesus Cristo. Jesus está voltando em Israel, né? Jesus está voltando em Israel e Deus está mostrando para os judeus. As pessoas que estudam profecia bíblica sabem que é a profecia de Joel. Profecia do profeta que profetizou no ano 800, no 8º século antes de Cristo. Vou repetir o versículo, e mostrarei, Joel 2, verso 30, meus irmãos. Mostrarei prodígio no céu e na terra. No céu são os sinais que a gente está vendo, os prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo. Fogo, colunas de fumaça, incêndio terrível. É o que nós estamos vendo acontecer em Israel hoje. Então são profecias que estão se cumprindo, meus irmãos. Jesus está voltando, vamos nos preparar, porque o arrebatamento está às portas.